Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 18 de janeiro de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança, a paciência, e à paciência, a piedade. Segundo Pedro 1, 5 a 6. Sugestão para a sua prece diária. Prece rogando a Deus o estímulo à alegria e ao entusiasmo. Tema para reflexão. Saber não é tudo. É necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Emmanuel Vinha de Luz. Vamos, nesse instante, elevar nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nesta semana que se inicia, nós queremos colocá-la em tuas mãos. Colocar também esse dia, agradecer pela semana que passou, pelas conquistas, pelas dificuldades. E rogamos por fim, Jesus, que nos ajude a desenvolver a alegria e o entusiasmo. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, domingo, é o dia do nosso culto do Evangelho no Lar, que será transmitido ao vivo para o YouTube de nossa Casa Espírita, às 6 horas da tarde. Venha participar com a gente. Se organize, programe-se para estar conosco no culto do Evangelho. Amanhã, segunda-feira, é o dia do atendimento fraterno para o tratamento espiritual. Então, se você quer trabalhar o seu íntimo, desenvolver a alegria, desenvolver o equilíbrio, venha participar conosco do tratamento espiritual. Se você anda com as ideações suicidas, deprimido, envolto nas viciações das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, se você está com a sua mediunidade em desequilíbrio, se organize, vem, participe conosco amanhã, às 8 horas da noite, em nossa Casa Espírita. Queremos lembrar aos amigos que a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Luz Acima. Essa obra foi psicografada no ano de 1947 pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, que aqui traz o codinome de Irmão X. Hoje nós vamos estudar o capítulo 36, Nas Hesitações de Pedro. Logo depois de se estabelecerem os apóstolos em Jerusalém, em seguida, as revelações do Pentecostes e o serviço de assistência social maravilhosamente organizado. Não obstante as perseguições que se esboçavam quando a casa
acolhedora dirigida por Simão Pedro foi procurada por infeliz mulher. Trazia consigo todos os estigmas das pecadoras. Fora lapidada e exibia manchas sanguinolentas na roupa em frangalhos. Pronunciava palavras torpes, revelava-se semi-louca e doente. As senhoras do reduto cristão retraíram-se alarmadas. E o próprio Pedro, que recebera preciosas lições do Senhor, vacilou quanto à atitude que lhe seria adequada. Como haver-se nas circunstâncias, destinava-se aquele abrigo ao recolhimento de criaturas desventuradas. Entretanto, como classificar a triste posição daquela mulher que naturalmente buscara o vaso da angústia nos excessivos gozos da vida? Não estaria a sofredora resgatando os próprios débitos? Se bebera com loucura na taça dos prazeres, não lhe caberia o fel da aflição? Dispunha-se a rogar-lhe que se afastasse do asilo quando recordou a necessidade de orar. Se o caso era omisso nas disposições que regiam o Instituto Fraterno, tornava-se imperioso consultar a inspiração do Messias. O mestre lhe ditaria o recurso. Buscar-lhe-ia, por isso, o conselho na prece ardente. Enquanto a infortunada aguardava resposta sob o apupо de pequena multidão que lhe contemplava as feridas, o apóstolo buscou a solidão do santuário doméstico e exorou a proteção do amigo divino que fora crucificado. Em breves instantes, viu Jesus nimbado de claridade resplandecente, não longe de suas mãos que se estenderam suplicantes. Mestre, rogou Pedro, atacando diretamente o assunto, como quem sabia da brevidade daqueles momentos inesquecíveis. Temos à entrada uma pecadora reconhecidamente entregue ao mal. Ajuda-me, inspira-me, que farei? O Salvador entreabriu os lábios sublimes e falou: Pedro, eu não vim curar os sãos. O discípulo entendeu a referência, mas ponderando a grave responsabilidade de quem administra, acentuou: Senhor, estamos agora sem tua orientação direta e visível. Recebê-la-emos neste lar para que, a fim de julgá-la, com o mesmo olhar sereno, Jesus replicou: Nesse mistério permanecem na terra numerosos juízes. Para fazer-lhe sentir a extensão dos erros, indagou Simão em lágrimas. Não, Pedro, tornou o mestre, para dar-lhe conhecimento da penúria em que vive. Conta nossa irmã nas vias públicas milhares de bocas que amaldiçoam e outras tantas mãos que apedrejam.
para conferir-lhe a noção do padecimento em que se mergulhou por si mesma? Também não. Em tarefa ingrata como essa, vivem aqueles que a exploram, dando-lhe fome e sede, pranto e aflição. Para dizer-lhe das penas que a esperam neste e no outro mundo? Ainda não. Nesse labor terrível, respiram os espíritos acusadores, que não hesitam na condenação em nome do Pai, olvidando as próprias faltas. O ex-pescador de Cafarnaum então chorou. Súplice, porque no íntimo desejava conformar-se com os ditames da justiça, exemplificando simultaneamente com o amor que o Cristo lhe havia legado. Arquejava soluçante, ignorando como prosseguir nas indagações. Mas Jesus dele se acercou, iluminado e benevolente. Enxugou-lhe as lágrimas que corriam abundantes e esclareceu: Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. Nosso ministério ultrapassa a própria justiça. O Evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa. Abre acesso à nossa irmã transviada e auxilia no reerguimento. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Arranca da morte e traze-a para a vida. Não te esqueças de que somos portadores da boa nova da salvação. Logo após, entrou em silêncio, diluindo-se-lhe a figura irradiante na claridade evanescente da hora vespertina. O apóstolo levantou-se, deu alguns passos, atravessou extensa fileira de irmãos espantados, abriu de manso a porta e dirigiu-se à mulher acolhedora. Entre, a casa é sua. Quem sois? Interrogou a infeliz assombrada. Eu? Falou Pedro, com os olhos empapuçados de chorar, e concluiu: Sou seu irmão, espírito irmão X. Meus amigos, quantas vezes nós nos colocamos na posição do Pedro, né? Sabemos, lemos o Evangelho, no caso dele especificamente, conviveu com o Cristo. Nós lemos o Evangelho, estudamos o Evangelho, falamos do Evangelho e muitas vezes nós agimos da mesma maneira, não querendo aceitar a outra pessoa conosco, tratamos com repulsa, desde uma criança, uma mãe, um jovem, nós excluímos do nosso convívio. Nós não queremos que essa pessoa participe da nossa vida. Então, a lição de hoje, ela nos traz esse ponto que é o nosso tendão de Aquiles.
porque nós fazemos distinção de pessoas. Se é preta, se é do candomblé, se é da Umbanda, se é espírita, se é evangélico, ou se é católico, ou se é gay, ou se é lésbica, ou se é transgênero, nós sempre vamos querer tratar dessa maneira, com repulsa. Ah, não, vai envergonhar a nossa comunidade, vai trazer de transtorno. O que que o povo vai falar da nossa comunidade agindo dessa maneira e tal? Então a gente percebe que nós temos o Cristo só no discurso, mas não na prática. E é interessante essa fala de Jesus lembrando para Pedro que ele veio não para os sãos, né? E a gente esquece disso. Pedro, eu não vim curar os sãos. Então, isso mostra para nós que Jesus está no meio daqueles que sofrem, dos que passam fome na rua, dos que dormem nas calçadas, dos que padecem diversos tipos de sofrimento e que nós rejeitamos, que nós excluímos da nossa convivência. Nós não queremos nem estar lá. E às vezes, quando a gente vai, é esporadicamente, porque a gente não quer ficar com aquele cheiro. A gente não quer ficar no meio daquelas pessoas. Então, meus amigos, é uma reflexão muito importante para nós. E a gente vê isso muito nas nossas atitudes, né? Às vezes a gente se afasta da criança, não quer nem estar perto daquela criança. É, quem tem mais conhecimento, a criança ou a gente? Nós temos mais conhecimento do que aquela criança que está sendo assistida por nós. Por que que ela está naquela situação? Por que que a gente não consegue trazê-la para perto de nós? E aqui o Pedro, então, ele dá o braço a torcer, né? E ele chama a moça. E a moça já esperava ser expulsa, porque ela era prostituta, aliciada pelos homens que a abusava, mas quem foi apedrejada foi ela. Não foram os homens que deitaram com ela. Então veja como que é a sociedade. Ainda nós vivemos nesse patamar social ainda, em que a mulher tem que ficar submissa dos homens e que os homens podem muito mais do que as mulheres. E esse conceito fere o evangelho do Cristo, que não é isso que Jesus ensinou. E aqui, quando ele diz para ela, entre, a casa é sua, ela fica assombrada diante dessa fala de Pedro, toda ferida, toda machucada. Aí o Pedro diz: Eu sou seu irmão. Meus amigos, isso nós temos que trabalhar no nosso íntimo. Eu sou seu irmão. E de fato vivermos a profundidade do Evangelho. Então vamos lá, vamos começar hoje. Não vamos deixar para amanhã, não, porque amanhã ainda não existe. E talvez nem nós cheguemos amanhã. Então vamos orar? Graças a Deus, bondoso Jesus, nós queremos nesse momento colocar em tuas mãos todos esses irmãos que padecem, que são desrespeitados nas vias públicas, dentro dos seus próprios lares. Quantos filhos, quantas filhas sofrem abandono de seus pais, de seus irmãos, porque são diferentes, porque se assumiram homossexuais.
e são excluídos da própria família. Quantos irmãos que estão envoltos nas drogas, nas viciações diversas, e por causa disso, a família os abandonou, jogou-os na rua. Quanta dor, quanto sofrimento. Quantas mulheres jovens que foram expulsas de seus lares, que hoje vivem perambulando pelas ruas, sujeitas às intempéries do tempo e das enfermidades, muitas vezes, em muitos casos, são violentadas por pessoas que também estão doentes, transmitindo para elas doenças, e estas acabam sendo também reservatórios de doença. Amado Mestre, que consigamos, no dia de hoje, o teu evangelho ser estampado na nossa frente e que também fiquemos envergonhados da nossa omissão diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.